Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, amém. Ora, vem, Senhor Jesus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, graças a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Oremos ao Senhor. Glória a Deus. Senhor Deus de poder, Senhor Deus de graça, Pai, Senhor Deus de misericórdia, de compaixão. Nós estamos aqui, Pai, crendo na revelação da Tua palavra pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. Revela o profundo, revela o escondido, meu Deus. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quebra, meu Pai, todo mal, dá a bênção, revela o profundo e escondido pela Tua misericórdia, Pai. Repreende todo espírito ladrão de palavras, queima todo mal, Senhor, nesta hora. Em nome de Jesus Cristo. E amém, Senhor Jesus. E graças a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, a nossa irmã missionária, louvado seja Deus, Marta Trajano, do estado do Ceará, ela diz aqui também no chat que ela tem um canal. O nome do canal, missionária Marta Trajano, oficial. Amém? Então, vão lá também dar uma assistência, com certeza, para que o nome de Deus seja glorificado. Saindo aqui da live também, eu vou estar indo no canal da nossa irmã missionária Marta Trajano. Louvado seja Deus, porque eu gosto também, eu não só sou pregador e oro pelas pessoas, como também eu recebo orações, eu recebo também a palavra de Deus. Nós temos que ser humildes, né, para aprender uns para com os outros, para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Graças a Deus. Glória a Jesus. Amados, louvado seja Deus. Quero deixar aqui, antes de já ministrar a palavra de Deus, quero deixar um aviso. Após a ministração da palavra de Deus, nós já oramos. Após a ministração, teremos mais uma pequena oração para aqueles que colocar também os seus pedidos aqui no chat. Nós vamos acabar a ministração e vamos orar novamente para aqueles que deixar os seus pedidos aqui e deixar também nos comentários para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Louvado seja Deus. O texto que nós lemos aqui em Apocalipse, apesar de ter um contexto, e nós vamos partir desse contexto. Amém? Eu li alguns versículos, mas agora quero expor aqui todo esse texto, todo o contexto, para que a nossa mente, o nosso coração venha de fato, de verdade, receber tudo aquilo que Deus tem para nós aqui nessa madrugada. Amém? Louvado seja Deus. Santo é o Senhor Jesus. Eu quero aqui iniciar no versículo 6, onde, no capítulo 22, versículo 6, que tem um tema, que diz assim, a demonstrações e promessas finais.
conclusão. Então nós vamos ler aqui do versículo 6 ao versículo 21 e recebendo de Deus aquilo que Deus preparou para cada um de nós aqui. Amém? Graças a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. No versículo 6, a Bíblia, a palavra de Deus diz assim, no capítulo 22 de Apocalipse. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, e os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Glória a Deus, aleluia. Veja que nós lemos um texto, e a Bíblia diz que, aqui o nosso irmão apóstolo João, ele vem falando que na ilha de Patmos, Deus, ele testificou da sua palavra, ele liberou da sua palavra, da profecia, das informações, amém, da qual nós temos hoje em mãos, graças a Deus, através do anjo, né? Ali a gente vê que desde o início do livro de Apocalipse, Deus vem falando ali, e testificando que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro. Louvado seja Deus. E neste momento aqui a Bíblia diz que através de um anjo ele vem testificar e confirmar tudo isso, essas palavras, profecias. Louvado seja Deus. Diante de algo tão maravilhoso, tão grandioso, louvado seja Deus, santo é o Senhor Jesus. Ou seja, diante desse anjo, o João vendo essa situação gloriosa, ele então deseja prostrar-se àquele anjo. Por quê? Porque é o poder de Deus que está sendo manifestado, é o poder de Deus que está sendo ali. Louvado seja Deus, que está ali envolvendo aquele anjo, envolvendo também João que está ali. Então ele sentiu ali o peso da glória, do poder de Deus e logo pensou que deveria adorar aquele anjo. Louvado seja Deus, amados. Se é tão glorioso quando nós oramos, sentimos Deus, a presença de Deus. Se é tão glorioso quando nós vemos Deus agir através de pessoas aqui nessa terra. É tão maravilhoso, é tão glorioso, tão poderoso. A gente vê assim algo tão lindo que não tem como explicar. Imagina a presença de um anjo de Deus com poder e glória, que é algo maravilhoso. Então ali João, diante daquela situação, ele sentiu o quê? Ninguém falou, não, tenho que me prostrar e adorar. Só que o anjo fala assim, não, não faça isso. Porque a adoração, quem tem que receber é só Deus. É só o Senhor Jesus. Então ele fala, não faça isso. Louvado seja Deus. Porque eu sou o conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Aí ele fala bem assim, afirmando, adora a Deus. Né? Falando para João, adora a Deus. Adorar anjo não pode. Adorar a Deus. Aleluia. Versículo 9. E disse, no versículo 10. E disse-me, não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Agora aqui, amados, vem uma mensagem poderosa para cada um de nós que amamos a palavra, a correção de Deus. No versículo 11 diz assim, quem é justo, faça justiça. Ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça.
ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Louvado seja Deus. Ou seja, vê aqui que Deus, ele, ele afirma, ele confirma, louvado seja Deus, para cada um de verdade levar a sua consciência ao entendimento e compreender o que está fazendo da sua vida. Isso aqui é um choque de realidade. Porque isso aqui é uma afirmação. Quem é justo faz justiça ainda. Continua fazendo. Quem está sujo, suje-se ainda. Continua sujando. Continua sujando. E quem é justo faz justiça. Continua fazendo justiça. Ainda quem é santo seja santificado ainda. Continua santificando. Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro. Entenda isso, amados, que Jesus está dizendo. Faça o que você quiser da sua vida. A decisão é sua. Você tem livre-arbítrio. Se você deseja ser justo, faça justiça ainda. Se você deseja ser injusto, continua fazendo injustiça. Se você está roubando, não quer parar de roubar, continua roubando ainda. Se você está no sistema, no tráfico, quer continuar, não quer se arrepender, não quer voltar, pois continua. Se você está buscando a palavra de Deus, santificação, mudança de vida, continua. O que Jesus está dizendo aqui, ele resume no versículo 12, é que eis que cedo venho, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Vai praticando o que você quiser praticar. Vai fazendo o que você quiser fazer. Não tem problema você fazer o que você quiser fazer da sua vida. Jesus está dizendo que ele não vai te impedir você fazer o que você quiser da sua vida. Não tem problema. Pode fazer. As escolhas são suas. Como diz alguns por aí, né? Os braços são seus, os pés são seus, porque é para ser de Jesus, mas são seus. O seu corpo é seu, né? É para ser de Deus, é para ser de Jesus, mas é seu. Porque é assim que algumas pessoas querem levar a sua vida. Eu sou assim, faço assim, e ando assim, e sou desse jeito assim, e ninguém me muda. Então continue vivendo a sua vida, não tem problema. Pode continuar. Essa é a sua escolha. A Bíblia está dizendo isso. É a sua escolha. É você que está decidido. É você quem quer fazer. Pode fazer. Fique à vontade. Deus não vai te impedir você de fazer o que você quiser fazer com a sua vida. Mas o problema está no versículo 12. Eis que cedo vem, ou seja, não vai demorar Jesus vir. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Pratica o que você quiser praticar, meu irmão. Pratica o que você quiser praticar, minha irmã. A vida é sua. É um problema, vamos dizer assim, totalmente seu. Só que existe, depois dessa vida, uma outra vida, ou morte. É a salvação eterna ou a condenação eterna. E aí que está a questão. Porque é segundo o padrão que você viveu nessa terra. Você escolheu viver a sua vida na prostituição, você escolheu viver a sua vida nos vícios, você escolheu viver a sua vida se drogando, vivendo na mentira. Você escolheu a sua vida. Você determinou a sua história. Ah, não, porque a vida é só uma, então tem que aproveitar ao máximo. Pois aproveite a sua vida.
Aproveita a sua vida. Viva a sua história. Continua do jeito que você está fazendo, do jeito que você acha que tem que ser feito. Deixando Jesus para o lado, deixando Deus para o lado, não ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Vai viver na sua vida. Vai viver nas suas escolhas. Não aceitando a correção de Deus. Não aceitando aquilo que Deus tem para você. Não aceitando o padrão de vida que Deus tem para te dar. Vai viver na sua vida. É uma escolha sua. E ninguém vai te impedir. Mas como já disse, volto aqui a afirmar. O versículo 12 é que fala algo que muitas pessoas não querem compreender e entender. Eis que sendo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 13 diz assim: Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Aqui, amados, no versículo 13 é algo interessante. Louvado seja Deus. Porque aqui diz que ele é o alfa e o ômega, ou seja, aqui pelo menos duas letras do alfabeto grego, que é a primeira letra alfa e a última ômega, né? Quer dizer, ele é o princípio e o fim. Ele é o início e o fim. Louvado seja Deus. E no versículo 14 diz assim: Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Eu vou ler esse versículo 14 mais uma vez, do capítulo 22 de Apocalipse. Versículo 14: Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Louvado seja Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Mas quando sujamos uma roupa, os nossos sapatos, ou outras coisas, até mesmo tomar um banho, a intenção é de manter o corpo limpo, é de manter as nossas roupas limpas, o sapato, ou qualquer outra questão ali, manter limpo. Seja lavou para manter limpo, para ficar limpo, com certeza. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor Jesus. E de verdade, é que eu quero dar um exemplo bem simples, muito simples mesmo. Louvado seja Deus, quando eu tinha ali a base de uns 13, 14, 15 anos em média ali, e hoje eu estou com 35 anos de idade, graças a Deus, então faz bem tempo. E naquele tempo, a gente tinha bicicleta e ali ia dar um passeio, e nisso eu lavava minha bicicleta. Literalmente lavava ela. Estregava, deixava os pneuzinhos ali bem pretinho, tudo bonitinho, a bicicletinha bem limpinha. E então ali alguém pedia a bicicleta emprestada. Mas o que eu queria é sair com aquela bicicleta limpa. Eu queria dar um passeio com a minha bicicleta limpa. Então eu ficava chateado porque eu lavei para me sair com ela limpa, mas uma pessoa pediu e ia sair, ia sujar, na lógica minha ali, e eu ia ter que sair com ela suja. Só que eu já tinha lavado minha bicicleta. Só para vocês entenderem, é claro que eu sei que muitos aqui entendem, mas tem pessoas que não entendem, por mais que seja algo tão simples. Então a intenção era sair com a minha bicicleta limpa. E eu ficava chateado porque eu tinha que sair com ela suja. E eu queria sair com a bicicleta limpa. Voltando aqui no versículo 14, é sobre isso. Bem-aventurados que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aqui não fala sobre vestes naturais. Sobre algo que você está vendo aqui, essas vestes aqui. Não é sobre isso. Louvado seja Deus. Não é sobre isso que é notório, que é visto. Mas é sobre o nosso corpo. Louvado seja Deus. É sobre a nossa mente. É sobre o nosso coração. É sobre todo o nosso corpo. Ser lavado no sangue de Jesus. Você precisa ser lavado pelo sangue de Jesus.
no mundo espiritual é uma batalha muito grande. E quem já passou por batalha espiritual aqui, eu não vou estender aqui para esta área agora. Quem sabe em outra ocasião eu posso até fazer isso, porque agora não é necessário falar sobre isso no momento, porque não vai estender muito. Mas quem já passou por batalha espiritual, por luta espiritual, sabe do que eu estou falando. É uma guerra, é uma batalha mesmo de verdade. Parece que é real. Parece que é real. Que está acontecendo aqui na Terra. E de verdade, sim, não é real no sentido físico aqui, mas o mundo espiritual é muito mais real e muito mais verdadeiro do que tudo isso que está aqui, porque tudo isso aqui vai acabar, mas o mundo espiritual continuará. Tanto é que no final, alguns vão para a salvação eterna e outros vão para a condenação eterna. Só que, como já foi lido aqui, é segundo também as nossas obras. Então quer dizer que só depende do que eu faço, só depende totalmente das minhas obras. Não, porque a graça de Deus. Então, só pelas suas obras também, você não pode ser salvo. Por isso que tem que ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Mas me explica então, obreiro Wilson Marques, como assim pelas minhas obras, somente pelas minhas obras eu não posso ser salvo? Porque as obras têm que estar ligadas com a fé, ou seja, a fé com as obras. Porque só tenho obras e não tenho fé, não vai resolver. Se eu tenho fé e não tenho as obras, também não vai resolver. Tem que ter essa ligação da fé com as obras, das obras com a fé. Louvado seja Deus. Tem muitas pessoas que fazem obra de caridade e que ajudam muitas pessoas e vão ser salvos somente por isso? Se eu ajudo muitas pessoas, se alguém ajuda muitas pessoas, mas está preso nos vícios, é o que nós vamos ler aqui agora, versículo 15. Se essa pessoa faz caridade, se ajuda muitas pessoas, se tem muitas obras boas, mas está preso no vício, as obras dessas pessoas vão ser em vão. Não vão ser salvos por causa das obras. Primeiro, que ninguém é salvo somente por causa das obras, porque a Bíblia diz que é pela graça, é pela misericórdia de Deus que nós não somos consumidos. Então não depende só do que eu faço, mas depende do que Ele fez, do que Jesus fez. Ele morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, pelos seus pecados. Louvado seja Deus. Versículo 15. A tal detalhe, lavar as suas vestiduras, o teu corpo, o teu coração, a tua mente, no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas, ou seja, para a eternidade, para o céu. Versículo 15. E quem vai ficar de fora dessa eternidade do céu de Deus? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Louvado seja Deus. Qualquer que comete e ama mentira. Não é só cometer a mentira. E não é só amar, que comete e ama. Amados, veja bem o versículo 15 o que diz. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, os que praticam e amam e cometem a mentira. Tem pessoas que amam a mentira. Tem pessoas que se abraçaram com a mentira. Que até para ser livre hoje é difícil. Tudo que vai fazer tem que colocar uma mentira no meio. Tudo que vai falar tem que colocar uma mentira no meio. Porque quando a Bíblia diz sobre amar, e quem é casado aqui, ou está pretendendo casar, já está sentindo essa sensação do que é o amor, e não digo somente de relacionamentos, mas de amor mesmo incondicional, que não depende de condição, sabe o que eu estou falando, do que é amor, do que é amar, do que é desejar isso. Então aqui, qualquer que ame e comete a mentira, aquele que deseja, aquele que está entrelaçado.
que tem um relacionamento com a mentira. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Se você ama a mentira, meu irmão, você ama o diabo. Se você ama a mentira, você está em relacionamento constante com o diabo. Porque o diabo, Satanás, é o pai da mentira. Então você tem que abandonar essa mentira. Desfazer esse relacionamento com o inimigo. Abandonar esse relacionamento pecaminoso que você construiu durante anos. Mentindo, mentindo, mentindo. Existem pessoas assim, que todos os dias mentem. Estão em um relacionamento constante com a mentira. Escolheram agarrar com a mentira. E não querem soltar da mentira. Mas nessa madrugada, se você está aqui, é uma pessoa mentirosa, Deus vai te agarrar e te libertar. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ficaram de fora os cães. Olha como vive um cachorro. Olha como vive um cão. Para a gente entender um pouco essa mensagem espiritual. Come tudo que vê. Tudo que é tipo de porcaria. Se envolve no meio de lixo. E olha como vive a vida de um cão. Ah, mas tem cãozinhos aí que os pets, né, que vivem muito bem e tal. Mas não é sobre isso. Você sabe muito bem que não é sobre isso. Qualquer tipo de cachorro, qualquer tipo de cão que soltar, ele vai viver uma vida esculhambada. No meio da sujeira, no meio da porcaria. E tem pessoas que vivem assim, no meio da porcaria. Pode não ser físico, mas é espiritual. Na lambança, na mentira, na prostituição, na adultério, fornicação. É trair na esposa, trair no marido, trair na confiança dos outros. Está envolvido na porcaria, na sujeira. É semelhante ao cão. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Da água da vida. Quem tem sede, venha. Quem tem fome, vem. Jesus tem água viva para você. Lembra quando ele disse para a mulher samaritana? Que ela, quando ele pediu água, ela falou que ele era judeu, ela era samaritana, não podia dar água, porque eles não tinham uma ligação, os samaritanos com os judeus. E ele fala assim, olha, na verdade, não é sobre esta água. E quem te pede água, se você soubesse quem te pede água, você ia pedir água para beber. Ela falou assim, mas como você vai me dar água se você não tem como tirar do poço? Ele falou assim, ó, não é sobre essa água aí, porque essa água você vai beber, vai ter sede novamente. Você basicamente aqui, que louvado seja Deus. Santo é o Senhor Jesus. Se você, mulher, beber esta água, você vai ter sede das coisas do mundo. Mas se você beber da água viva, que é Jesus, meu irmão, minha irmã, a sua vontade vai ser conduzida para a eternidade, para as coisas do alto, para as coisas de Deus. Você não vai ter mais sede pelas coisas do mundo, porque esta água não tira a sede das coisas do mundo. Alguém bebe desta água e volta a fumar. Alguém bebe desta água e volta para a cocaína, volta para o cigarro, volta para a maconha, para a prostituição, para a mentira. E tantos outros atitudes e atos. Mas quem bebe da água viva, que é Jesus de Nazaré, não tem sede, perde a vontade pelas coisas do mundo. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Versículo 18. Porque eu testifico
a todo aquele que ouvir essas palavras, as palavras de profecia, deixe que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo vem. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, glória a Deus, aleluia. O que Jesus está falando aqui, nós conseguimos entender aqui, louvado seja Deus. Do versículo 18 ao 21, que é aqui o resumo final, até mesmo do livro de Apocalipse, ele está falando que sobre quem acrescenta algumas palavras nessa profecia, o que tira, não é sobre você ter uma versão diferente da versão que nós que apresenta essa Bíblia. E ela é Almeida Revista Corrigida. Tem outras Bíblias aqui, Bíblias de estudo, a NAA, novamente atualizada, tem a Bíblia King James, a Bíblia Dake, NVT, NTLH. Então, não é sobre essas versões da Bíblia, do qual mesmo até nos auxilia. Essa aqui é uma outra normal. Então, eu tenho outras Bíblias que me auxiliam, que me ajudam. Que às vezes uma palavra pode estar mais difícil de entender, que em outra Bíblia eu consigo entender ela melhor. E não é sobre isso, sobre ter uma outra versão, no sentido de entender melhor a palavra de Deus. Não é sobre isso, é sobre acrescentar mesmo. É sobre aquilo que Deus não falou, é sobre aquilo que Deus não está falando, é sobre aquilo que não tem nada a ver com a mensagem, a pessoa vai lá e acrescenta. É sobre isso. Então Deus vai acrescentar também as dores, as pragas que foi ditas nesse livro. E vai tirar também as bênçãos, as ricas bênçãos que foi colocado, louvado seja Deus, neste livro para essa pessoa. Vai tirar, porque se foi colocado e você está tirando, ele tira também. Se foi tirado e você colocou, ou se não tinha, você colocou, você vai sofrer também os danos ali do qual diz essa palavra de Deus. Amém, louvado seja Deus. E aqui o Senhor Jesus afirma, né? Certamente cedo vem, amém, ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém? Então, diante dessa mensagem, dessa palavra, mas nós temos que tomar uma decisão. Você, meu irmão, minha irmã, que afastou, tem que tomar a decisão de voltar. Você viu que a mensagem é séria, a salvação é séria, é algo muito sério. Então você tem que tomar essa decisão, meu irmão, minha irmã, de voltar. Você que não aceitou Jesus, toma a decisão de aceitar. Você que afastou, reconcilia. Louvado seja Deus, porque Deus, o Senhor Jesus, está voltando para buscar o teu povo. Amém? Então vai ficar os chats aqui, vai ficar também os comentários. Depois você pode colocar nos comentários, ir para uma igreja mais perto da sua casa, aceitar, como você está aceitando aqui, ir lá, confirmar, né? Pode falar lá que você aceitou com o obreiro Wilson Marcos aqui na live. Amém? E procura a igreja mais perto da sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo, e busca a presença do Senhor, porque Deus é fiel. Amém, amados? Nós vamos orar agora, já pelos pedidos de oração, em nome do Senhor Jesus. E aqui já temos pedido de oração. Agora que o Jairo, né, pediu, coloca minha filha Rebeca, a mãe me caluniou, estou 3 anos sem contato por sua mentira. No caso, a mãe da filha dele aqui, no caso, caluniou, né, ele está sem contato com a filha por causa dessa mentira que a mãe inventou. Segundo ele colocou no comentário, vamos orar pela vida dele. E também aqui o Jadson pede aqui a paz do Senhor Jesus, peço orações pela saúde, pela minha saúde e dos meus pais. Amém? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, louvado seja Deus. Para encerrar a live, amém? Glória a Deus. Senhor Deus de poder, Senhor Deus de graça, Pai, Senhor Deus de misericórdia. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Nós oramos, ó Deus, agora. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Pelos teus filhos, pelas tuas filhas, ó Pai, que estão pedindo aqui, estão aqui entregando nas tuas mãos, Pai, esse pedido de oração. E nós queremos nas bênçãos do Senhor, na misericórdia do Senhor, Pai. Porque só o Senhor Jesus tem palavras de vida eterna. Opera maravilhas, Senhor. Faz a grande obra pela tua misericórdia. Meu Deus, toca lá, Pai. Na filha do teu filho ali, do Jairo, Pai, a Rebeca. Meu Deus, tem misericórdia. Toca naquele relacionamento, Pai. Que venha ter paz. Meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só o Senhor é que tem palavra de vida eterna. Só o Senhor pode agir de uma forma sobrenatural. Opera, Deus, opera maravilha, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Eu oro também pelo Jadson, Pai. Eu te peço, Deus, opera maravilhas na saúde dele, dos pais dele, em nome do Senhor Jesus Cristo, quebrando todo mal. Pela tua misericórdia, em nome de Jesus, que todo mal sai pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. E amém. Amém. Que Deus, em Cristo Jesus, os abençoe. Ficam todos na paz. Um bom dia e glória a Deus.